Bom dia a todos. Então, damos início ao nosso último dia de debate de outubro. Para aqueles que estão nos acompanhando nossa jornada, esse é o nosso sexto encontro. Temos um hoje às 6 horas da tarde sobre compliance acordo leniência, onde também falaremos sobre direito à concorrência, em especial quanto a acordo de leniência. E hoje, então, às 9 horas da manhã, estamos no horário nobre para receber um ex-aluno aqui da faculdade, aluno esse que conheci, acho que conheci aqui nessa sala, foi membro do nosso finado grupo de pesquisa de concorrência e propriedade industrial, ao fazer parte, e o Ricardo Mafra também, como aluno, fazia parte. E depois de tanto tempo, tantas jornadas, mestrados e afins, aqui estamos para falar de um tema que a nós é muito caro, que é o direito da concorrência. Então, o direito da concorrência tem cada vez mais aparecido na imprensa, como destaque também nas grades curriculares acadêmicas das faculdades ao redor do Brasil. Aqui na Faculdade de Direito, diferente da nossa época, quando fomos alunos, hoje em dia há uma eletiva formal de direito da concorrência, ficamos muito felizes da existência, mas aqui hoje então a gente preparou uma conversa que vai fazer o que nós fazemos na nossa vida profissional, que é viver em dois mundos que se complementam: o direito societário, o mundo do M&A, que inclusive foi temática do nosso primeiro encontro aqui no debate de outubro, e o direito da concorrência e a sua importância social ímpar no Brasil e ao redor do mundo. Então, feito esse introito, essa introdução breve, eu chamo a fazer essas considerações iniciais o nosso convidado de hoje, o Ricardo Mafra, ex-aluno da faculdade, mestre em Direito Empresarial pela UERJ, também mestre, o seu LLM em UCLA, então um membro californiano aqui a nos brindar com seu bronze californiano, e que vai nos compartilhar então o conhecimento do direito empresarial e do direito concorrencial, tanto no Brasil como em especial nos Estados Unidos. Então, bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui de volta. Obrigado pelo convite. E por todo o meu bronze, eu estou aqui branquelo pra caramba. Mas, bom, acho que o tema de hoje ele vai exemplificar muito bem uma realidade do direito empresarial que vocês vão encarar quando vocês se formarem, ou já estão lidando com isso nos estágios, que é a parte mais administrativa e mais regulatória do direito empresarial. Muita parte da prática do direito empresarial hoje em dia ela é pautada em regulamentos, em normas infralegais emitidas pelo Poder Executivo, enfim, por autarquias, por ministérios, agências reguladoras, o que quer que seja. Então, se você for para a área de direito societário, você vai ver muita regulação, normas administrativas da CVM. Se você for trabalhar com concorrência, você vai ver muita norma do CAD, enfim, setores regulados também você vai ver muita das normas regulatórias e assim por diante. Então, hoje, eu tentei dar um foco aqui na minha apresentação, a parte mais prática mesmo do direito da concorrência, com relação à revisão dos autos societários, das operações societárias. Dando um foco um pouco no que vocês vão precisar, o que vocês precisariam saber se vocês entrassem no escritório hoje e tivessem que lidar com essa questão, seja numa equipe de societário mesmo, ou seja numa equipe de direito concorrencial. Como é que estamos aí com o PowerPoint? Bom, eu vou começar. Vou deixar o pessoal um pouco entediado aí. Bom, o Gustavo está pedindo para eu falar um pouco de
como que eu entrei no direito da concorrência. Começou aqui, como o Gustavo falou, nessa sala. Eu era aluno do professor Assafim, na matéria Direito Comercial 1, talvez. E o professor Assafim tem um foco muito forte na parte de PI, na parte de concorrência, e ele tinha um grupo de pesquisa com o Gustavo, que na época era monitor dele, né? E comecei a estudar um pouco no âmbito desse grupo de pesquisa, né? Me interessei pela matéria. Na época, se não me engano, passei 6 meses em Coimbra, no intercâmbio. Quando eu voltei, eu falei com o Gustavo de novo e, enfim, ele precisava de um estagiário lá no escritório que ele trabalhava, se chama Tawil Checker Advogados, e a gente começou a trabalhar lá. Acho que o Gustavo tinha 23, 24 anos, eu tinha 21, e a gente meio que começou no improviso a prática de direito concorrencial lá no escritório, que hoje em dia é uma prática gigante, enfim, tem vários advogados lá que cuidam disso. Mas foi meio por acaso. E, na verdade, eu conheci o Gustavo antes disso aqui, antes da faculdade, né, Gustavo? A gente se conheceu, na verdade, no ensino médio, a gente estudou no mesmo colégio. Mas eu só fui descobrir depois, ligar os pontos, que o Gustavo da faculdade era o mesmo Gustavo do CAP da FRJ. Depois da história triste, vamos ao PowerPoint. Tá aí? Legal. Agora que eu estou sentado, vou ficar aqui. Vamos lá. Vai ficar estranho, vou ficar aqui. Bom, vamos lá. Vou ficar em pé aqui, senão eu vou ficar virando o pescoço, vai ficar meio esquisito. Eu começo aqui pelas principais operações de M&A, mais ou menos uma classificação um pouco técnica, mas é o que que vocês vão encontrar basicamente no mercado. Que é aquisição de participação societária com aquisição de controle, quando você adquire a maior parte das ações com direito a voto, das cotas de uma sociedade. Aquisição de participação societária sem aquisição de controle. Lembrando que você pode comprar a maioria do capital de uma sociedade sem adquirir o controle, se a sociedade tiver ações sem direito a voto, por exemplo. Incorporação, que é a operação, enfim, prevista na lei dos SA. Cisão e cisão seguida de incorporação. Cisão é quando você divide uma sociedade em 2 ou mais partes. E a cisão seguida de incorporação é quando você cinde e incorpora logo em seguida. Venda de ativos, quando você destaca um ativo específico da sociedade e vende para outro empresário. Pode ter uma operação que vai ter várias dessas categorias juntas, em etapas diferentes ou acontecendo ao mesmo tempo. E por fim tem a fusão. A gente fala muito de fusões e aquisições, a lei da concorrência também fala em fusão, mas a verdade é que operações de fusão são quase inexistentes no mercado. Eu nunca vi uma. Você já viu alguma? Então são bem raras. Então basicamente vão ser aquelas 5 primeiras ali, ou uma conjugação delas. E aí o direito da concorrência, ele obriga que você notifique alguma dessas operações, caso alguns critérios estejam presentes nessa operação societária. E aí o ponto de partida para você saber se você tem que notificar uma operação ou não é o artigo 88. Ele fala que devem ser submetidos ao crivo do CAD, né, análise do CAD, todas as operações em que pelo menos um dos grupos econômicos que participam da operação tiver um faturamento no último exercício, faturamento bruto de 750 milhões, e pelo menos um outro grupo econômico envolvido na operação que tenha tido um faturamento bruto no ano anterior de 75 milhões. Se vocês forem ver na lei, esses números são diferentes. São 400 milhões e 30 milhões. Esses números foram atualizados por portaria interministerial. O Ministério da Fazenda e o Ministério da Justiça têm competência, por delegação legal, de atualizar esses números, enfim, de tempos em tempos.
E aí a primeira pergunta que surge, né, o que é um ato de concentração exatamente? E o artigo 90 da Lei 12.529, que é a Lei de Defesa da Concorrência, ela vai elenca 4 hipóteses de ato de concentração. A primeira hipótese é quando 2 ou mais empresas anteriormente independentes se fundem. A gente já viu que fusão é muito raro de acontecer, então esse inciso praticamente não é usado. A segunda é quando, enfim, uma redação um pouco confusa, um pouco longa, mas basicamente quando uma empresa compra o controle ou partes de uma outra empresa. O terceiro inciso, que está ali meio difícil de ler, diz que é um ato de concentração a incorporação, quando uma empresa incorpora a outra. E por fim você tem o inciso 4º, que diz que configura ato de concentração quando 2 ou mais empresas fazem um acordo associativo. Basicamente um acordo de cooperação, um acordo de parceria, qualquer coisa do tipo. Joint venture. A outra pergunta que surge é o que é um grupo econômico. E aí essa é uma questão muito mais difícil do que definir o que é ato de concentração. E é a partir daí que você tem que olhar para as resoluções do CAD. As principais são as que estão ali no slide, que é a resolução número 2 de 2012 e a resolução número 10 de 2014. A resolução número 2 ela vai falar especificamente de operações societárias, de compra de ativos, de compra de participação societária. A resolução número 10 de 2014, que a gente não vai falar aqui, enfim, até por falta de tempo, ela fala sobre acordos associativos, quando um acordo associativo vai ser um ato de concentração ou não. Então, sempre que você for se deparar com uma operação e você quiser saber se ela é um ato de concentração notificável, você tem que olhar primeiro para uma dessas 2 resoluções. E a resolução número 2, ela define o que é um grupo econômico. E a definição de grupo econômico para o direito concorrencial, ele não é a mesma definição de grupo, por exemplo, para direito societário. É um pouco mais específico, um pouco mais detalhado. E aí a resolução número 2, ela fala que são do mesmo grupo econômico as empresas que estejam sob controle comum e as empresas nas quais essas empresas sob controle comum detenham diretamente ou indiretamente 20% de participação, capital social ou votante. Aí, lendo assim, é um pouco difícil de visualizar, mas por esse exemplo aqui a gente vai ter um pouco mais de clareza. Esses conceitos que eu estou jogando assim, daqui a pouco eles vão fazer mais sentido quando a gente conjugar eles todos, tá? Esse é um grupo econômico com 1, 2, 3, 4, 5, 7 companhias, todas elas com ações ordinárias. A companhia A, companhia B e companhia C estão sob controle comum. Você vê que todas elas têm a maioria das suas ações com direito a voto detidas pelo mesmo controlador. E aí a companhia A tem participação na companhia D, que por sua vez tem participação na companhia E. Mesma coisa a companhia C, que tem participação na companhia F, que tem participação na companhia G. Como é que a gente aplica a resolução número 2 para descobrir qual é o grupo econômico nesse caso específico? Porque não é tudo. O grupo econômico está nessa área pontilhada. Aí eu vou explicar para vocês. A companhia A, a companhia B e a companhia C, a gente já sabe que são empresas sob controlador comum, então elas ficam no mesmo grupo. A companhia D e a companhia F são empresas nas quais as empresas sob controle comum têm mais de 20%. Então elas com certeza entram. O mais difícil fica ali na companhia E e na companhia G. Não dá para ver direito o número, mas a companhia D tem 45% da companhia E e a companhia F tem 10% da companhia G. Aqui que entra aquela redação entre vírgulas ali que parece nada, mas é muito importante, de participação direta ou indireta. Porque você vê que a companhia A, ela diretamente tem participação de 100% na companhia D, mas indiretamente ela tem participação de 45% na companhia E. Sem fazer esse cálculo. Ela tem 100% de 45%, logo ela tem 45% de participação na companhia E. A companhia C, por sua vez, ela tem participação direta de 33% na companhia F.
e a companhia F tem participação de 10% na companhia G. Logo, a companhia C tem 33% de 10% da companhia G, então ela tem participação indireta de 3,33% na companhia G, então a companhia G fica fora do grupo econômico. Esse aqui é um exemplo fácil, banal, de grupo econômico. No caso concreto, vocês vão ver exemplos muito mais complicados que esse. Então, vamos tentar relembrar os conceitos aqui e colocar eles, operacionalizar eles. Você vai analisar uma operação societária. Você quer saber se você tem que notificar ela para o CAD ou não. Essas são as primeiras etapas que você tem que passar. Primeiro, você tem que definir os grupos econômicos que estão envolvidos. Por quê? Porque você tem que calcular o faturamento bruto desse grupo econômico. Quando o advogado societário pergunta para o advogado concorrencial se ele precisa notificar uma operação ou não, a primeira pergunta é sempre: qual é o faturamento bruto do grupo econômico das partes? Porque se o faturamento for abaixo do limite, você nem precisa ver mais nada. Mesmo que seja um ato de concentração, conforme definido no regulamento, você não precisa notificar porque o faturamento bruto não foi alcançado. Segundo passo é, enfim, conjugado com o primeiro, né, você somar o faturamento do grupo inteiro. Basicamente vai pegar cada empresa do grupo, vai pegar as demonstrações de resultado do exercício, do último exercício fiscal, e vai pegar a linha de receita bruta, geralmente é essa informação que você usa, vai somar para todas as empresas do grupo e vai ver qual é o resultado. E por fim você vai analisar qual é o tipo de operação. Se for uma fusão ou uma incorporação, vai entrar ali no inciso 1 e no inciso 3 do artigo 90 da Lei de Defesa da Concorrência, que você vai ter que notificar. Se for uma aquisição, você vai ter que olhar para a resolução número 2 de 2012, vai ter que olhar os critérios que a gente vai ver aqui em seguida, para ver se você notifica ou não. E se for um contrato associativo, você vai ter que ver os critérios da resolução número 10. A grande parte das operações de M&A, elas se enquadram no inciso 2 do artigo 90. Porque a grande parte das operações é aquisição de ações, aquisição de controle, enfim, etc. E aí, o inciso 2 do artigo 90, ele apresenta um desafio ali de interpretação, porque ele usa o termo, um pouco a técnica, até parte de empresa. Na época que essa lei estava sendo discutida, ninguém sabia o que significava direito parte de empresa. Um termo bem genérico, né? E aí a resposta para isso está na regulamentação do CAD, que o CAD emitiu no mesmo dia que a lei entrou em vigor. Então, a prática do direito concorrencial ela é muito focada em resolução nas normas infralegais do CAD. Você sempre tem que olhar, em advogado de concorrencial, tem que saber de cor algumas dessas normas. A número 2 de 2012 é uma delas. E aí, essa questão de partes de uma empresa, ela está normatizada, explicada nos artigos 9º e no artigo 10 da resolução número 2 de 2012. O artigo 9º vai dizer que você tem que notificar uma operação sobre o artigo 90, inciso 2, da Lei de Defesa da Concorrência, quando você compra o controle de uma outra sociedade, isso a gente já sabia, ou se você não estiver comprando o controle, você tem que notificar se a sua operação preencher o que eles chamam de regras de minimis, do artigo 10 da mesma resolução. Aí beleza, você não está adquirindo o controle, você tem que olhar para ver se a sua operação preenche os requisitos lá das regras de minimis do CAD. Você vai para o artigo 10. O artigo 10 fala que são de notificação obrigatória as operações que se enquadram nos seguintes critérios. É que começa a complicar um pouco. Primeiro de tudo, existem duas hipóteses diferentes. Uma hipótese para o caso dos grupos econômicos envolvidos na operação serem concorrentes ou verticalmente relacionados. Eu vou explicar esses conceitos depois, no próximo slide. E para o caso deles não serem concorrentes ou verticalmente relacionados. Se você for concorrente ou você for verticalmente relacionado ao seu
a outra parte da operação, o critério é um pouco mais rígido. Então, vamos lá. O inciso 1 diz que é aplicável ao caso das empresas que não são concorrentes ou não são verticalmente relacionadas. Você tem que notificar, se você estiver adquirindo uma participação que te confira 20% do capital social da outra parte, ou uma aquisição, se você já tiver 20%, uma aquisição por meio da qual você esteja comprando mais 20% de um vendedor considerado individualmente. Então, assim, essa redação é um pouco complicada e tem algumas pegadinhas. Primeiro, na linha A, não é adquirir 20%, é adquirir uma participação que te confira 20%. Você tem 19%, está comprando 1%, você está comprando uma participação que vai te conferir 20% de participação. Você tem que notificar. Na linha B, você tem 20%. Você tem que notificar, se você estiver comprando mais 20%, de um vendedor considerado individualmente. Até a redação até se repete. Ou seja, se você estiver comprando 30% de 3 vendedores diferentes, cada um vendendo 10%, você não precisa notificar. E o inciso 2, que é aplicável para o caso de concorrentes e grupos verticalmente relacionados, ele fala que você precisa notificar se você tiver adquirido participação que te confira pelo menos 5% do capital social. Mesma coisa lá da linha A do inciso 1. Se você estiver comprando 1% e já tem 4%, você tem que notificar, você está adquirindo participação de 5%. Se você já tiver 5%, você precisa notificar cada operação que te confira mais 5% no capital. Então, cada vez que você adquire 5%, você tem que notificar outra vez. E o que o CAD está preocupado aqui é com o nível de influência que você tem na outra empresa e o nível de influência que você está adquirindo à medida que você compra parte daquela empresa de forma sucessiva. Esse é o racional da norma. E aí, vamos lá, o que significa concorrente ou mercado verticalmente relacionado? Não são conceitos fáceis. Para você definir se dois agentes econômicos são concorrentes, você tem que definir mercado relevante. Definir mercado relevante não é fácil. O CAD tem dezenas, centenas de especialistas, de advogados, tem um departamento econômico focado e especializado em direito da concorrência, e às vezes o CAD não consegue definir mercado relevante com algo de certeza. Então, eu não vou conseguir explicar aqui qual é o conceito, enfim, as várias formas de definir mercado relevante, mas de forma bem genérica e abstrata, a gente pode usar o exemplo do teste monopolista hipotético. Mercado relevante é aquele mercado onde um monopolista hipotético consegue aumentar o preço de forma significativa e não transitória. Enfim, acaba aí. Esse é o teste. Então é um mercado onde um monopolista consegue aumentar o preço por um período longo de tempo. Enfim, esse preço não é contestado por outros rivais que estão presentes no mercado. E dois agentes são verticalmente relacionados se eles estão em etapas diferentes da mesma cadeia produtiva. Ou seja, eu extraio petróleo, você usa o petróleo para fazer plástico, nós estamos em etapas diferentes da mesma cadeia produtiva, nós estamos verticalmente relacionados. Se eu comprar você, a gente vai entrar lá no inciso 2 do artigo 10 da resolução número 2 de 2012. Tem alguns exemplos hipotéticos. Lojas Renner compra 15% da Magazine Luiza. Notifica ou não notifica? Primeira pergunta supondo que todos eles têm faturamento mínimo lá da lei. Primeira pergunta são concorrentes? Ou verticalmente relacionados? Provavelmente são concorrentes. Concorrente direto, inclusive. A loja Renner está comprando mais de 5% do seu concorrente, então tem que notificar. Segundo exemplo, loja Renner compra 15% da Petrobras. Notifico. São concorrentes? Não são. São verticalmente relacionados? Também não.
Então, está comprando 20%, é menos que 20% do limite da resolução, então você não notifica. Tem um exemplo um pouco mais complicado. A Carrefour compra 3% do Pão de Açúcar, notifica? São concorrentes? São. Está comprando 5% ou adquirindo participação que confere 5%? Não está, então não notifica. E 3 meses depois o Carrefour vai lá e compra mais 2%. Agora notifica. Está adquirindo 5% do concorrente. No dia seguinte compra mais 3%. Notifica? Não. Você tem 5%, mas você não está adquirindo outros 5%. E aí, por fim, você adquiriu outros 3%. Notifica agora? Agora notifica. Você já tinha 5%, comprou 3%, está comprando mais 3%, você está adquirindo mais 6%. Então você tem que notificar pelo critério da resolução. E aí, último exemplo. A BP compra 25% da BR Distribuidora. Notifica nesse caso. A BP extrai petróleo, a BR Distribuidora distribui petróleo refinado, gasolina. Então eles são verticalmente relacionados, estão em etapas diferentes da mesma cadeia de produção. Está comprando mais que 5%, então notifica. Se minha operação se enquadrar nos critérios da resolução, eu posso não notificar? Posso guardar numa gaveta e esquecer e deixar para lá? Não pode. Se você não notificar um ato de concentração, você está sujeito a uma pena de nulidade da sua operação inteira. Aquela operação que você trabalhou meses, que seu cliente gastou rios de dinheiro, vai ser declarada nula pelo CAD. Você ainda vai estar arriscado a levar uma multa que pode chegar a 60 bilhões de reais. E isso não só é ruim para o seu cliente, obviamente, como é ruim para você e para o escritório, para o lugar que você esteja trabalhando, porque é muito embaraçoso você ter que notificar e não notificar. É um erro muito grosseiro. E bom, até a aprovação do CAD, as partes da operação elas não podem adotar nenhum ato que configure a implementação da operação. Ou seja, eles não podem atuar como se fossem um só, como se a operação já tivesse sido consolidada. Eles têm que se manter separados, independentes, até que o CAD dê o de acordo e fale, não, pode se juntar, pode seguir em frente, pode implementar a operação. Se você implementar a operação antes da aprovação do CAD, você está sujeito a essas penalidades aí de nulidade e multa. E o que acontece na prática? Se eu for um advogado societário e de M&A, o que eu tenho que fazer? A operação caiu no seu colo, você já tem que chamar um advogado de concorrencial para te ajudar, principalmente se forem empresas com faturamento muito significativo. Você tem que chamar um advogado concorrencial desde o começo. Não só porque ele vai ter que ver se a operação é notificável ou não, como também, se a operação for notificável, ele vai ter que te ajudar a adotar medidas para que você não implemente a operação antes da aprovação do CAD e leve aquela multa lá, chatinha de 60 milhões de reais. E se você for uma dica importante aqui, eduque-se um pouco em princípios básicos do direito concorrencial. Minha opinião é que advogado de M&A tem que saber um pouco de tudo, senão não vai ser um advogado muito bom. Se você for um advogado de concorrencial, mesma dica, eduque-se em princípios básicos de direito societário, que você vai precisar. E, enfim, no escritório que você trabalha, no ambiente que você trabalha, procure conversar com os advogados societários e educá-los sobre os problemas e as questões de direito da concorrência que eles têm que estar atentos. Para que eles se lembrem de você e liguem para você por uma operação cair na mesa deles. Né? Mas vamos lá, com alguns cuidados no contrato de M&A. Alguém que trabalha com M&A? Societário? Uma pessoa? Duas, né? Bom, vocês já devem saber, quem for aqui trabalhar com M&A no futuro vai saber também. Quem trabalha com arbitragem contencioso também pode se deparar com uma operação dessa.
Uma operação de M&A ela é regida por vários contratos. Quanto maior a operação, mais contratos é, e às vezes chega a ser, enfim, uma insanidade com bíblia, a gente chama de bíblia quando você finaliza uma operação e junta todos os documentos em caderno, a gente chama de bíblia porque fica desse tamanho. Então é muito documento. Mas todos eles são regidos por um contrato principal. Pode ser um contrato de compra e venda de ações, pode ser um contrato de compra e venda de ativos, pode ser, enfim, um contrato de investimento, qualquer outra coisa que você queira chamar, é um contrato típico, você chama do que você quiser. Caso a operação seja notificável, você tem que ter alguns cuidados no contrato e incluir algumas cláusulas. Primeiro, você tem que incluir uma condição suspensiva de aprovação do CAD. Alguém aqui sabe o que é uma condição suspensiva? Bom, normalmente vocês vão ver isso em obrigações ou em contratos, alguma coisa do tipo, mas a condição suspensiva é aquela que, enquanto ela não for realizada, o contrato ele é válido, mas ele não é eficaz, ele não produz efeitos. É diferente da condição resolutiva, que o contrato é válido e eficaz desde a sua assinatura, só que se a condição ocorrer, o contrato é resolvido. Então, até a aprovação do CAD, o contrato não produz efeitos. Se você não colocar essa cláusula no contrato de M&A, você leva aquela multa lá que pode chegar a 60 milhões de reais. Aí outras cláusulas que pode ter no contrato de M&A, mas não é obrigatório. A obrigação das partes de colaborar durante a revisão do CAD. Você tem que fornecer muito documento, você tem que fazer parecer, você tem que fazer estudo econômico, você tem que pagar advogados, os advogados têm que se falar. Então, geralmente você coloca essa obrigação das partes de colaborarem uma com a outra para, enfim, fornecer documentos, fornecer informações para o CAD. Obrigação das partes no caso de aprovações com restrição. O CAD ele pode aprovar uma operação e impor restrições para que aquela aprovação seja efetiva. Ou seja, ele pode aprovar a aquisição de uma empresa da outra, mas falar, olha, você tem que vender aqui essa planta industrial, ou você tem que vender essa subsidiária. Então, você pode colocar uma obrigação lá das partes de, enfim, começar a chegar a um acordo de como cumprir essa restrição. E você pode ter também um breakup fee, que é, no caso da operação não se concretizar, por qualquer motivo que seja, uma parte tem que pagar a outra uma multa. Isso aqui é um pouco mais raro, você só vê em operações muito grandes, mas de vez em quando você vê. Tá? E essas multas elas se aplicam geralmente tanto para reprovação, caso de reprovação da operação, que é sempre uma possibilidade, ou uma aprovação com restrições muito severas. O CAD impôs tanta restrição que a operação já não é mais viável. Aí você tem a multa lá do breakup fee. E o CAD no guia dele, ele fez uma cara agora. O CAD no guia de gun jumping é o que a gente chama, o termo que a gente usa para chamar aquela implementação prematura que dá a multa de 60 milhões. O CAD ele fez um guia falando de quais cláusulas você tem que estar atento no contrato de M&A para não ter gun jumping. E aí ele coloca um monte de cláusulas aí, que não é um rol exaustivo, né? Podem ter outros, pode existir outras, mas enfim, são cláusulas que elas podem ser interpretadas como uma implementação prematura do contrato se elas forem mal escritas. Não vou passar por todas elas, até porque algumas delas são bem complicadas. Beleza, você analisou a operação chegou na sua mesa, você analisou, viu que tinha que notificar, notificou. O que acontece? Quando você vai notificar, você tem que escolher um dos dois procedimentos disponíveis para revisão de ato de concentração. Um é o procedimento sumário, que é bem simples, bem rápido, bem tranquilo. O outro procedimento ordinário, que pode ser tranquilo ou pode ser muito traumático. E o procedimento sumário ele é aplicado só em algumas hipóteses, tá? Em operações muito simples. Eu estou fazendo uma joint venture para explorar mercados que nenhuma das partes explora. Então, um empreendimento totalmente novo, sem concentração do mercado, beleza, procedimento sumário. Substituição de agente econômico. Tem um cara lá com uma participação numa empresa, eu que não estou no mercado, estou indo lá, estou comprando, estou substituindo ele. Beleza, não mudou nada. Procedimento sumário. Baixa participação em concentração horizontal, baixa participação em concentração vertical. Enfim, operações
que não têm relevância do ponto de vista concorrencial, porque elas não geram concentração em níveis preocupantes. Elas caem no procedimento sumário. Todas as outras que não se enquadrem nesse rol exaustivo, apesar de que o último item desse rol exaustivo ele abre possibilidades para todo tipo de operação. Se você não se enquadrar em nenhuma delas, você cai no procedimento ordinário. Eu achei que tinha colocado aqui, mas enfim, só por curiosidade, o procedimento sumário ele dura 30 dias, tá? E o procedimento ordinário ele dura 240 dias, ele pode ser prorrogado por mais 90 dias se o CAD considerar que a operação é complexa. O CAD faz uma decisão interlocutória, falando que essa operação é muito complexa, precisa de mais tempo, aí pode chegar a 330 dias. Quase um ano. E se o CAD não aprovar nesse tempo, nesse lapso de 330 dias, a operação é aprovada automaticamente, sem restrição. Então, é um cronômetro ali que fica contando contra o CAD. E vamos lá, qual é o procedimento que o CAD segue quando ele vai analisar uma operação? É basicamente o mesmo, principalmente nas operações que têm sobreposição horizontal, que significa concentração de mercado. Dois concorrentes se juntando. E o CAD tem um guia, o CAD tem vários guias, aliás, tem vários guias de orientação onde o CAD expõe os seus entendimentos sobre, enfim, questões difíceis, questões complexas. Não é vinculante, não tem caráter normativo, mas o CAD geralmente segue o que ele diz nesses guias. E aí tem um procedimento lá de 5 etapas. Esse procedimento é específico para operações com concentração horizontal, mas também que são seguidos com uma adaptação ou outra para operações com integração vertical. A primeira etapa é a definição de mercado relevante. Aquela tarefa difícil, às vezes ingrata, de você definir qual é o mercado. E aí, quando é muito complexo e o CAD não consegue chegar a uma conclusão, ele traça vários cenários. O mercado pode ser A, pode ser B, pode ser C, e a gente vai analisar todos esses cenários. A etapa 2 é o nível de concentração. Se delimitou o mercado, você vai ver quanto de participação que esses agentes têm no mercado relevante, qual é a participação que eles vão ter depois da operação. E aí o CAD vai ver se a empresa tem, se as empresas conjuntamente depois da operação têm poder de mercado. E o poder de mercado vai ser presumido quando a concentração for maior que 20%. Você tem mais que 20% do mercado, o CAD considera que você tem poder de mercado. E beleza, você passa para a etapa 3. Probabilidade do exercício de poder de mercado. Você tem poder de mercado, mas você pode exercer esse poder de mercado para aumentar preço e, enfim, extrair renda dos consumidores. E o CAD vai olhar, basicamente, a rivalidade no mercado, se as outras empresas oferecem rivalidade, se elas são capazes de contestar o poder de mercado daquele novo agente econômico, para ver se, por exemplo, se o agente econômico aumentar o preço, se os rivais dele vão diminuir o preço para poder, contestar aquela subida de preço. Outra coisa que o CAD vai ver é a possibilidade de entrada, que tem que ser tempestiva, provável e suficiente. Que também não são termos simples, tá? Mas, de forma bem superficial, a entrada tempestiva no mercado é aquela entrada que ocorre em 2 anos ou menos. Ou seja, se o agente econômico aumentar o preço, em 2 anos ou menos, outro agente econômico vai entrar no mercado para contestar o poder econômico daquele agente. Provável é se tem espaço no mercado para um outro agente econômico entrar. A gente vai olhar se tem um espacinho ali onde uma nova empresa pode se encaixar e, enfim, entrar naquele mercado. E suficiente é se agora me deu um branco. Basicamente, se essa nova entrada vai realmente servir para contestar o poder econômico daquele agente que, enfim, está se formando pelo ato de concentração. A etapa 4 é bem específica para os casos de poder de compra. Se você tem, por exemplo, 2 produtores de suco de laranja se fundindo, se juntando. E o mercado de laranja in natura, que é um insumo
do suco de laranja. É muito concentrado, as partes podem falar, olha, cara, a gente está concentrando o mercado, mas o mercado verticalmente relacionado de suco de laranja in natura também é muito concentrado. Então a gente precisa se concentrar para ter poder de barganha frente a esse outro agente. E a etapa 5 é a ponderação de eficiências. Se as partes chegaram lá até o final, já estão assim, sem esperança de que a operação vai ser aprovada, ou aprovada sem restrição. Elas podem ainda demonstrar que a operação delas, embora seja danosa, embora cause danos ao mercado, cause danos ao consumidor, ela é capaz de criar eficiências que vão compensar esses danos. Tá? E uma coisa interessante dessas etapas é que, se você parar numa delas, a análise não continua até o final. Então, se você chegou, por exemplo, na etapa 2, você não tem 20% de participação de mercado, se não tem poder de mercado, a análise acaba ali e o CAD não passa para as etapas seguintes, porque, enfim, essa operação não gera nenhum risco para o consumidor. Se você chegar até a etapa 5, se você tiver que chegar até ali, é porque você já está nas últimas e, enfim, você tem que começar a ficar preocupado. E provar eficiência é muito difícil. Provar dano para o CAD é relativamente fácil. Mas provar eficiência é muito difícil porque você tem que fazer um exercício de futurologia. Né? Você tem que prever se a sua operação vai realmente ser capaz de criar aquelas eficiências que você está dizendo que ela é capaz de criar. E elas têm que ser específicas da operação. Tá? Você não pode dizer, usar uma eficiência que você poderia alcançar por outros meios que não fosse que não seja aquela operação. Esse procedimento de análise do CAD tem uma base teórica econômica, que é essa teoria aí de um economista chamado Williamson, que ele criou esse modelo de trade-off, que é justamente aquela questão da compensação de eficiências e de danos ao mercado. Esse gráficozinho aí, bem feio, que eu peguei do Wikipedia, ele basicamente faz a simulação, né, de um preço saindo de um mercado menos concentrado para um mercado mais concentrado. Então, nessa linha diagonal aqui, você tem 2 pontos. Um ponto é o preço antes da operação, outro ponto é o preço depois da operação, ele sobe. E aí o triângulo vermelho, ele representa graficamente os danos que o consumidor sofre em razão daquele aumento de preço. Aliás, quando o mercado concentra, quase sempre vai ter aumento de preço. Tá? É irracional para o agente econômico fazer uma operação para concentrar o mercado e não aumentar preço. Não faz sentido nenhum. E o quadrado azul, ele mostra a eficiência que é gerada pela operação. Então, de uma forma bem simplória, assim, na prática ninguém usa esse gráfico, porque é muito difícil de você quantificar, então fica um pouco no campo das ideias, né? Mas a teoria é que, se o quadrado azul for maior que o triângulo vermelho, você tem mais eficiências do que danos. Ou seja, a sua operação ela gera um efeito líquido positivo para o mercado. Você gera mais eficiência do que você gera dano. Se o triângulo for maior, é porque você gera um efeito líquido negativo para o mercado. É nessas hipóteses que o CAD ou vai impor uma restrição para fazer com que o quadrado azul seja maior, ou ele vai reprovar a operação se ele achar que o quadrado azul é tão pequeno que não tem nem esperança dele conseguir consertar essa situação. E uma última nota. O nome do modelo é Naive Trade-off Model, que é basicamente modelo de balanceamento ingênuo. Por que o Williamson chama ele, o próprio Williamson chama o modelo dele de ingênuo? Porque esse quadrado azul aqui, ele representa a economia de custo que as empresas vão ter com a operação. Isso que ele está chamando de eficiência. Ou seja, nesse modelo aqui, as empresas que estão se juntando, elas estão ganhando 2 vezes. Porque elas estão ganhando o quadrado azul, que é o que elas estão economizando em custo de produção, e elas estão ganhando o quadrado vermelho, que é a renda do consumidor que eles estão, entre aspas, expropriando. Por isso que é modelo ingênuo. Na prática, você vai ver lá na lei de defesa da concorrência,
uma exigência de que a eficiência ela seja repassada ao consumidor, para que você possa usar ela como argumento para a aprovação da sua operação. Então, se você tem uma economia de custo, porque você está ganhando escala, ou porque você está ganhando eficiência, ou porque você, enfim, por qualquer outro motivo, você tem que repassar esse ganho para o consumidor por meio de redução de preço. Ou pelo menos você não pode aumentar o preço depois da operação. Então, você tem duas dificuldades. Primeiro, que é aprovar a eficiência. Segundo, que é convencer o CAD que você vai repassar essa eficiência para o consumidor. Que, enfim, nem sempre o CAD se convence. E o resultado? Como eu falei antes, o procedimento sumário, o resultado sai em 30 dias. E o resultado é geralmente aprovação sem restrições. Porque essas são as operações muito simples, que o CAD não está nem aí. Um pouco exagerado, mas que o CAD não vê preocupação. As operações do procedimento ordinário saem 240 dias ou menos. Se for uma operação que não se enquadra no procedimento sumário, mas mesmo assim é muito simples, pode sair em 60 dias ou 45 dias, enfim, pode sair rápido. Se ela for muito complexa, as partes podem pedir para prorrogar por 60 dias. E o tribunal também pode, por iniciativa própria ou por sugestão da Superintendência Geral do CAD, declarar a operação complexa. Volta e meia você vê isso, o CAD declarando que a operação é complexa, que ele precisa de mais tempo para analisar. E o resultado nessa hipótese ou vai ser aprovação sem restrições, aprovação com restrições ou a reprovação do CAD. É o pior cenário possível. É isso. Muito bem, senhores. Então, tivemos a primeira apresentação de hoje. Vamos à segunda, em complemento para os nossos debates, dialogando então com essa primeira. Meu objetivo na segunda parte da apresentação vai ser exatamente tratar de alguns casos quentes, recentes, do CAD, em que houve então reprovação. Que houve então por parte do CAD restrição. A gente vai conversar então na prática, tentar olhar casos concretos em que o CAD, ao se deparar em operações na forma que o Mafra apresentou para a gente hoje, durante o processo de análise de áreas de concentração, chegou à conclusão que as operações ou elas deveriam ser aprovadas, mas com várias restrições, porque somente assim seria possível então chegar ao ótimo, ou o CAD entendeu que as operações seriam tão danosas à sociedade que deveriam então ser reprovadas. Recentemente, a gente teve essa semana passada, se não me engano, o CAD, por exemplo, falando da complexa que o Mafra mencionou aqui, o Mafra mesmo mencionou agora há pouco sobre a questão da operação ser declarada complexa. E recentemente, agora o CAD essa semana, por exemplo, não indicou ser complexa a operação do Itaú de aquisição de parte da XP Investimentos. Então, por exemplo, uma operação recente, operação que ainda já foi celebrada, porém, como foi mencionado, tem condição suspensiva, então a operação ainda não foi implementada ainda, nem pode ser, e o CAD está analisando. Então o CAD já demonstrou que possivelmente analisará essa operação usando seu prazo máximo de até 330 dias para isso. Então a operação que fica em suspenso não produz efeitos. Feita essa observação, vamos então à apresentação segunda, agradecendo a Mafra pela brilhante contribuição, falando então de alguns casos concretos. E aí meu propósito... 2 segundos, senhores. Enquanto estamos resolvendo a segunda parte dos meus técnicos de hoje, vamos a alguns comentários. Então, o CAD
duas coisas ao mesmo tempo, em alguns momentos. Chegaremos lá. Enquanto isso, vamos lá. Afinal, televisão não podemos ficar em silêncio, né? Então, enquanto isso, malabares. Não, quer dizer, vamos lá. Então, senhores, como eu estava mencionando, o que eu quero fazer com vocês hoje é o seguinte: eu vou trazer alguns casos concretos. O primeiro, caso da BR Foods, Sadia Perdigão. Uma operação que foi aprovada pelo CAD com restrições, várias restrições. Então, quem não se lembra, por exemplo, de ficar sem poder comprar pizza da Perdigão porque não tinha mais, ou ter que ficar durante um bom período com vários produtos sem ter à disposição. Vamos falar também da operação que foi pelo CAD reprovada, que foi a operação da Estácio com a Croton. Então a Croton, que é detentora dentre várias faculdades da Universidade de Anhanguera, seria a controladora da Estácio. Operação essa que foi anunciada publicamente, porém não foi implementada por ordem do CAD. Então, meu propósito é mostrar para vocês como que o que foi falado nessa primeira parte da apresentação de hoje tem respaldo empírico. Tem respaldo empírico. E a gente vê como que, de fato, grandes operações que envolvem muitos interesses podem ficar prejudicados em razão de uma análise concorrencial. Bom, então, façamos o que dá para fazer. Então, senhores, basicamente, para entender, o que o CAD faz tanto a fazer punir, é isso quem faz cartel, quem faz uma conduta anticompetitiva, mas não só isso. O CAD, como o Mafra mostrou, faz uma análise prévia, uma análise ex ante, antes que a coisa aconteça. E ela faz isso para operações, como foi me falado aqui, operações que tenham um limite de faturamento necessário. Já falamos sobre Gandiano e falamos sobre várias coisas. A gente vai pular para a parte que importa para mim, que é dos casos concretos. Então, senhores, primeiro caso concreto. Caso de 2011, mas um caso que, apesar de talvez já estar um pouco longe para muitos aqui da faculdade, é um caso emblemático, muito emblemático. Então, é um caso que, primeiro, que envolveu a vida de todos os brasileiros, basicamente. Afinal, quem não consome produto alimentício da Sadia ou Perdigão é algo raro, não é isso? Então, alguém que não, pelo menos não se depara com essas marcas é algo, digamos, uma fatia irrelevante socialmente. Pelo menos da sociedade, talvez socialmente não, mas da sociedade sim. Então, esse caso foi um caso notificado ao CAD em 2009 e que foi julgado em 2011. E quando foi julgado em 2011, o CAD, o relator do caso, entendeu que a operação fez toda essa análise que o Mafra mencionou, das etapas, chegou ao final e concluiu que as operações, os mercados relevantes afetados, que eram vários nisso, desde abate de frango até venda de pizza congelada, de lasanha congelada, de presunto, que nesses mercados a concentração das duas principais marcas, que normalmente eram os dois grandes players desses segmentos, Sadia e Perdigão, geraria um dano social muito grande. Seria difícil um concorrente, como o Ricardo falou no início, falou na apresentação dele, seria difícil um concorrente novo ocupar um espaço de concorrência. Então, dificilmente você deixaria de comprar Sadia e Perdigão para comprar uma terceira marca em vários desses segmentos. E aí, o relator do caso entendeu que a operação deveria ser reprovada. Então, a operação não ocorreria. Seria um não, um bloco. Contudo, o CAD
os outros relatores, os outros conselheiros, nós temos um órgão colegiado de 7 conselheiros, eles entenderam que a operação sim poderia ser revertida e o voto relator perdeu. Então, houve um acordo, que é, na verdade, o meu objeto de estudo maior recentemente, mostrar para vocês como que a autoridade pública, em grandes casos, faz acordo, celebra acordo. E acordo por quê? Para evitar depois discutir judicialmente, basicamente. Já que todo ato administrativo pode ser julgado ou levado a crivo judicial, para evitar isso faz-se acordo. Então, o que foi o que aconteceu nesse caso? Suspensão temporária da marca Perdigão em vários produtos de 3 a 5 anos. O mais evidente, mais próximo de nós foi a pizza, que voltou só agora recentemente, marca Perdigão. Limitação do uso da marca Batavo, que era na época patrocinador dos clubes mais populares, não necessariamente melhores, claro, como todos nós sabemos, mas mais populares do Brasil. Corinthians é aqui o time mais popular do Rio de Janeiro, que vocês devem conhecer. Então, a supressão da utilização dessa marca, Batavo, que era então no auge do Brasil, e outras marcas que foram então alienadas, vendidas. Então, marcas que foram vendidas, alienadas para terceiros que pudessem então explorar essas marcas que já tinham algum tipo de relevância nos seus mercados. Então, Patitas, enfim, Fiesta, marcas que eram outrora, seja de Sadia ou de Perdigão, e que foram então alienadas a terceiros. Por que isso? Para fomentar a concorrência. Se você lembrar, por exemplo, quando a Ambev foi formada, a marca Bavária foi alienada, imaginando que a Bavária, que na época era cerveja dos amigos, algo que vocês não têm noção do que é, mas que eu, da minha época, sabia, e que não deu certo. Claro, ninguém consome Bavária hoje em dia, em vez de consumir Skol, Antártica ou Brahma. Então, foi uma tentativa. E aqui outras restrições, então restrição para evitar substituição de marcas, fazer outras operações. Então, resumindo, nessa primeira operação que eu quero mostrar para vocês, BR Foods, foi uma operação em que existe BR Foods, não é isso hoje? Existe Sadia e Perdigão juntas, na BRF, companhia aberta, etc. Mas essa operação só foi implementada porque o CAD assim quis. Caso tivesse prevalecido o voto do relator do caso à época, um voto que inclusive é uma aula de direito concorrencial, vale muito a pena, mesmo que eventualmente você venha a discordar da conclusão, vale a pena estudar, tá na internet, como todos os casos do CAD estão, mostra que se eventualmente esse voto tivesse prevalecido, o voto do relator, não teríamos BR Foods aqui entre nós. Entendeu? Então, muito bem. A primeira operação que eu queria falar era essa. A segunda operação, caso concreto, HSBC Bradesco. E você está lendo HSBC Bradesco aqui, uma operação que foi julgada em 2016, mas poderíamos estar analisando, se podia mudar o nome aí e botar, por exemplo, Citibank. Obrigado. Citibank Itaú. Foi uma operação julgada basicamente da mesma forma. Então, só para você perceber qual foi a tendência aqui no caso. Uma operação que envolve também boa parte da população brasileira, boa parte da sociedade, não é isso? Afinal, quem não tem conta em banco, nos dias atuais é algo raro, não é isso? Já foi menos raro, mas hoje é bastante raro não ter conta em banco. Temos então um setor altamente sensível, setor bancário. E claro, falamos setor bancário, mas dentro da análise própria do direito da concorrência há vários mercados relevantes. Então, vários nichos: mercado de crédito para pessoa jurídica, mercado de crédito para pequenos negócios, mercado de crédito para pessoas físicas, mercado de conta bancária para varejo, enfim, vários nichos claros que são analisados. Mas, genericamente, setor bancário, a gente consegue ver a relevância de uma operação como essa, uma operação em que o HSBC, no caso, estava vendendo sua operação brasileira para o Bradesco. Essa operação foi realizada ou não? Foi, ela foi implementada. Quem eventualmente tem a conta na HSBC recebeu sua cartinha de migração, mudou seu cartão, essas coisas, ou acontecerá caso não aconteceu com você ainda. Mas essa operação foi aprovada pelo CAD com restrições também. O legal, de novo, é que essas restrições não foram impostas unilateralmente. Elas foram objeto de um acordo. Você pode entender que esse acordo é um acordo enviesado, um acordo estranho, uma vez que a autoridade pública ela tem poder para impor essas restrições. Lembrando que impor restrição numa operação que ainda não aconteceu. Ou seja, as partes podem, assim como o Ricardo falou do break-up fee, as partes podem perceber que a autoridade botou tantas restrições e querer simplesmente não fazer a operação mais. É isso? Eles podem falar, então deixa, não quero mais. Isso é uma liberdade das partes, claro, contratualmente previsto entre elas. Mas
Nesse caso, há o acordo. O acordo, então, é um ato de vontades no mesmo sentido, de relação incentivada. As duas partes concordam, ou todas as partes concordam com as restrições. E aí, consequentemente, como eu falei para vocês agora há pouco, não irão reclamar judicialmente das mesmas, que mostram uma maior efetividade das decisões por parte do CAD, que é o principal ativo que o CAD costuma propalar por aí. Feito isso, vejam só que interessante, tiveram várias restrições aqui, não mais de ordem de venda, de vender algo, de restringir um direito de propriedade, mas sim obrigações comportamentais, que falamos. São obrigações de comportamento, de reação. Então, implementar um código de compliance, em fazer treinamento melhor, melhorar o atendimento dos atendentes, fazer um treinamento específico, promovendo a portabilidade de crédito para outro banco. Então, são situações de comportamento, perfeito? E não de venda de ativos, de cortar, de seccionar parte da operação, que também pode ser feito, como a gente viu no caso da BRF. Então, essa é a segunda operação que eu queria mostrar para os senhores. A terceira, e aí estamos aumentando a complexidade das operações e também chegando mais próximo da nossa realidade temporal. Então, essa operação que tenho certeza absoluta que os senhores souberam dela, foi a operação em que a nossa Bolsa Brasileira, a BMF Bovespa, se integrou com a CETIP, que também tinha sua funcionalidade específica evidente no Brasil, tornando-se conjuntamente um novo ente chamado B3, um novo nome pelo menos chamado B3, que é aquela que consegue personificar o nosso mercado de capitais no Brasil atualmente. Então ela consegue ser efetivamente uma atual monopolista de fato no mercado de capitais. E essa operação, que claro, de novo, quando eu falo mercado, aqui, dentro do mercado relevante há várias subdivisões próprias do caso que não vale a pena falar nesse momento, mas eu quero mostrar para vocês que é uma operação que afeta também todos nós. Afinal, se os senhores aqui presentes não têm hoje em dia participações acionárias por meio de home broker e afins, com certeza vocês se relacionam a companhias que possuem capital aberto, e não só isso, mas também utilizam-se do sistema de mercado de capitais. Então, sem dúvida, vocês se relacionam com suas próprias instituições financeiras ou outros agentes econômicos que foram afetados de forma, pelo menos indireta, por meio dessa operação de concentração gerando a B3. E essa operação é uma operação muito interessante, porque o voto do relator de 2017, em março, que foi a Cris Alckmin, foi no sentido de não concordar com o acordo que foi celebrado. Então vejam bem, o próprio relator não concordando com o acordo, que pode parecer estranho para você. Afinal, normalmente no nosso processo judicial, o relator é aquele que conduz o voto. Nesse caso, sim, a relatora conduziu o seu voto, mas conduziu questionando um acordo que é costurado com o CAD como órgão, e não necessariamente com o próprio relator. E aí, o que aconteceu? Que prevaleceu no plenário do CAD, no tribunal administrativo do CAD, a versão do acordo costurado com a autoridade. E aí o interessante, dentro de várias discussões que tem nesse caso, uma é interessantíssima, que é a seguinte: como o Ricardo falou, uma operação complexa como essa envolve uma discussão específica sobre eficiência transmitida aos consumidores. Ou seja, uma operação societária submetida ao CAD, que precisa ser submetida ao CAD, como vimos, que tem faturamento, etc., se encaixa nos percentuais e tal, fizemos a dinâmica aqui agora há pouco, uma operação dessa, ela somente vai ser aprovada pelo órgão de defesa da concorrência, ou somente deve ser aprovada pelo órgão de defesa da concorrência, quando ela consiga transmitir de uma forma única, especial, um bem-estar aos consumidores, pelo menos em parte. Então, parte do benefício da operação deve ser transferido a nós. Isso se dá como? Como a gente consegue perceber isso? Quando a gente tem uma operação societária que torna o sistema mais eficiente e o consumidor consegue ter um benefício direto disso. No exemplo clássico, histórico, e aí falando de regulação para tentar desmistificar só o direito societário, quando mudou-se a regulação no setor de telecomunicações, as pessoas passaram a ter telefone à vontade. Então,
teve um bem-estar gerado na sociedade. Outrora não tinha, hoje tem. Pensando numa operação societária específica, se a operação vai gerar, então, um custo menor para você poder emitir ação em bolsa, abrir seu capital, parece algo bom. Ou acessar melhor o mercado, parece bom. Então, isso deve ser demonstrado. Isso deve ser demonstrado. E no caso específico do CAD, que foi a discussão da relatora, e aí esse aqui o slide vai estar disponível, claro, vocês podem olhar depois, ela fez um paralelo no voto dela entre o que ela achava qual era o problema, o que foi atacado pelo acordo, na versão original, e o que ela acha que deveria ser feito. E aí, basicamente, tem vários pontos aqui que merecem análise, no caso específico, caso fôssemos falar especificamente desse caso, mas o que eu quero destacar é o seguinte, 2 pontos. O primeiro relacionado a repasse das eficiências ali, item 5. Esse aqui é um slide da relatora, tá? Do voto dela, só copiei, não foi minha elaboração, está aqui na nota de rodapé. Mas o que ela menciona aqui, que as partes prometem, falam ao CAD, juram ao CAD, no seu processo, que é um processo administrativo, é um processo mesmo, contraditório, produção de provas, etc. As partes falaram ao CAD que essa operação geraria uma eficiência transmitida aos consumidores de 400 milhões de reais, pelo menos, num espaço temporal. Só que esse montante, como o Ricardo falou, é muito difícil de ser provado. Como é que você prova que você transmitiu essa eficiência para uma coletividade? Como é que você consegue precificar isso? Como é que você consegue precificar que houve uma transferência desse valor econômico, se não meramente na teoria? E aí o que o CAD falou, o que foi proposto por parte da relatora, que não prevaleceu, foi que então tivesse uma forma clara de mostrar essa transferência de riqueza, que óbvio que não foi feito, porque a relatora perdeu. Então, mostrando para vocês como há casos de difícil acesso. Um segundo ponto, que vocês devem ter visto na imprensa, é que a B3, a antiga BMF Bovespa, também dizem, né, porque não dá para falar, é só hipoteticamente, afinal está sendo analisado ainda, tem fechado as portas a potenciais novos interessados, novos agentes econômicos que querem operar no mercado de bolsa. Não querem ser uma nova bolsa, por exemplo, ou querem fazer compensações. E aí, o que o CAD falou foi, você precisa dar acesso a outros. Está no acordo isso. Só que você vai dar acesso como? De forma justa, de forma transparente. Mas são termos abertos, não é isso? Transparente, justo, correto, numa relação que é uma relação entre privados. E aí, qual era a solução? Indicação de que se tivesse um litígio ainda entre privados, isso seria levado à arbitragem. E foi, aparentemente, conforme foi noticiado recentemente, há 2 semanas, foi o que foi feito por parte de um interessado em entrar no mercado. Não conseguiu de novo, mesmo depois da decisão do CAD, e iniciou uma arbitragem, que veremos qual será o resultado no momento futuro. Muito bem. Eu quero destacar um voto que foi, efetivamente, o relator, que assumiu a relatoria, né, uma vez que a relatora perdeu o seu voto condutor, que é o seguinte, que mostra para a gente muito claramente como que o CAD tem preferido fazer acordos. Então eu destaco para você um trechinho do voto, lembrando que o CAD, para quem tiver interesse, tem suas sessões a cada 2 semanas, às quartas-feiras. As sessões, desde que nós éramos estagiários, já era transmitido por meio de streaming o áudio, então você pode acessar. O CAD também grava todas as suas audiências, então você consegue acessar no site do CAD qualquer audiência gravada e ouvir. Se você não puder ir a Brasília para assistir. Todos os julgados dos processos administrativos são digitalizados, mesmo os antigos. E os novos hoje, com o seu processo do SEI, lá do Sistema Eletrônico de Processo Administrativo, você pode acessar tudo. E eu convido fortemente aqueles que ainda não fizeram a fazê-lo, a analisar e conhecer mais sobre o direito da concorrência. Feito isso, vamos então só observar aqui. O conselheiro falou, para concluir, entendo que em sede de atos de concentração, que é exatamente atos de concentração que estamos falando, ou seja, análises de operações, uma solução negocial é sempre preferível, atenção para o sempre preferível a uma solução imposta unilateralmente pelo CAD. Então, isso é uma discussão que você pode ter se você acha que isso é correto ou não para a administração pública, mas é uma tendência, então, pelo menos, o CAD seguir pela lógica de fazer acordos a impor sua posição. E por que, de novo? Basicamente porque quando eu imponho, eu dou a chance à parte lesada, que sentiu lesada,
a reclamar judicialmente. E aí, com isso, a efetividade da decisão fica prejudicada. É isso? Então, esse é o trade-off que o CAD tem feito ultimamente. Para chegar ao clímax, vamos à operação da Croton Estácio. Operação essa que foi submetida ao CAD e que ficou no CAD o prazo total. Então, chegou perto dos 360 dias de análise. Ficou lá o período possível para a sua análise e chegou-se à conclusão, então, no sentido final, de reprovar a operação. Ou seja, com certeza tivemos vários champanhes, festas, alegrias entre as partes por terem feito a operação amplamente noticiada. Pessoas choraram, ficaram felizes, mas a operação não foi implementada. Ou seja, ela nunca ocorreu. Ela ocorreu somente no papel, mas ela nunca foi implementada. Porque se tivesse sido, ou se foi, né, não posso falar, se ela foi em parte, o CAD precisa sancionar quem implementou prematuramente, uma vez que a operação não foi aprovada por ela. Feita essa observação, esse caso foi julgado agora em junho, curiosamente, com a mesma relatora do caso do P3. Os processos do CAD são distribuídos por distribuição eletrônica, assim como nos tribunais brasileiros judiciais, então é uma distribuição eletrônica. A relatora, nesse caso, por incrível que pareça, também perdeu. Só que ela perdeu no sentido oposto agora. Ela, nesse caso, queria aprovar a operação. Queria aprovar a operação por meio de um acordo. E queria aprovar a operação com diversas restrições. Mais restrições essas que as partes estavam de acordo, ou estariam de acordo. Contudo, o tribunal do CAD entendeu em reprovar a operação. A operação não foi aceita, não chegou-se a um lugar comum, a um denominador comum entre a autoridade e as partes para aprovar um acordo. Então, o CAD foi mais duro do que as partes desejavam e, consequentemente, a operação não foi aprovada. E aí, o que eu trago para vocês aqui são alguns remédios pensados. Então, olha que interessante. Para quem não conhece, com certeza quem é de São Paulo conhece, mas o Rio, a Anhanguera é menos famosa. Então, a Anhanguera é uma universidade gigantesca no Rio de São Paulo, e fora do Rio de São Paulo também, mas menos no Rio. E, em especial, em ensino à distância, mas também ensino presencial. E a Anhanguera é uma das marcas mais fortes do grupo Croton. E o grupo Croton, então, estava adquirindo o controle da Estácio. E iria, então, colocar a Estácio no seu portfólio. Lembrando que a Estácio, como todos nós conhecemos no Rio de Janeiro, é uma sociedade educacional bastante robusta no Rio de Janeiro, de presença, além de ter presença em outros estados da federação também. Então, haveria uma complementariedade do negócio. Só que geraria um gigante player. Se a Croton já é o maior grupo educacional da América Latina, com a Estácio ela se tornaria um player mundial e que no Brasil seria um grande líder. O interessante desse caso, porque eles tiverem interesse de analisar, e aí convidando vocês ao nosso grupo de pesquisa, que temos na UERJ às sextas-feiras, para quem tiver interesse depois, podemos falar. Esse caso, ele gerou a seguinte repercussão. Ele gerou a possibilidade de analisar profundamente o mercado educacional de forma ainda mais detida. E concluiu-se o CAD concluiu que a marca é muito importante. Ou seja, nós todos aqui que estamos no ambiente acadêmico, dificilmente pensamos em trocar de instituição no meio do curso. Por quê? Porque é muito difícil migrar o seu curso. Então, o custo de troca é muito difícil. É difícil você trocar matéria, para aqueles que já foram junto à universidade, fazer equivalência de matérias. Também, além disso, dificilmente você sabe como é que vai ser a universidade, a faculdade, quando você se formar. Quer dizer, qual vai ser a visão, por exemplo, da UERJ, as pessoas estão formando agora. Quando entraram na UERJ, a UERJ estava com uma cara, agora a UERJ está com outra. Eu tenho alunos que hoje, mas pessoas que conheço que não querem hoje fazer vestibular na UERJ, porque a UERJ está ruim, o Estado está ruim. Talvez daqui a 5 anos, quando a pessoa se formasse, a UERJ esteja muito boa, não é isso? Então não dá para saber muito bem. Logo, você confia em quê? Na educação. Você confia na marca. No caso, assim como o Ricardo, que fizemos capa da FRJ, quando éramos do colégio, eu confiava na Minerva, então eu vim para a FRJ, fui fazer faculdade na FND. Confiava naquela figura, era a minha referência de educação de qualidade. Então, foi exatamente essa análise que foi feita, mostrando então que é muito difícil você criar um novo concorrente. É muito difícil criar uma faculdade que vai competir com a Estácio, com qualquer outra, do nada.
sem poder contratar o Guga, o Luciano Huck e outros para fazer propaganda em rede nacional. É isso? Logo, é muito difícil você alçar, chegar no nível de concorrência desses players que já estão aqui. Feito isso, mostrou-se então que seria provavelmente impossível a aprovação. Mas qual era a sugestão? Fazer então uma nova universidade com ativos das duas e vender para um terceiro. Vejam que interessante. Então o CAD pode fazer isso. Pode juntar ativos das partes e fazer um pacote novo, botar um laço e vender para alguém. Essa era a proposta. Além disso, nos municípios, afinal o mercado é municipal de ensino em princípio, nos municípios que tinha concentração, fazer venda. Então pensar em Niterói, por exemplo, teria uma concentração muito elevada, iriam vender alguns ativos. Assim como acontece no setor bancário. Se um setor, ou quando foi na Casa do Bahia, Ponto Frio, se tem uma grande concentração, vamos vender uma unidade dali. Mas aquela unidade pontualmente não tudo. Ou seja, dá para fazer um pequeno remédio a tudo. E aí, para avançar, eu chegar à conclusão, esses são alguns slides que eu vou deixar para vocês, que eu destaquei do voto da relatora. Está lá mostrando a concentração e a possibilidade de melhoria do ensino por meio da aprovação da operação, uma vez que o CAD poderia, por exemplo, colocar uma restrição obrigando que o ensino ficasse melhor. As partes acordariam que iam contratar professores melhores, que iam ter um local melhor de ensino. Então, faria uma obrigação contratual com o Estado, por meio do CAD. Aqui também, mostrando, tá vendo? Capacitação de professores, investimento em qualidade de ensino. Então, teria no acordo, que não ocorreu, mas um possível acordo, metas obrigacionais, obrigações com metas definidas para melhoria de ensino. Ou seja, a autoridade pública melhorando a qualidade do ensino por meio de uma aprovação de operação. Aqui também uma questão controversa para muitos, mas que tinha sido sugerido no caso, que eram medidas sociais, obrigadas pelo CAD por meio de acordo, ou seja, negociadas no CAD por meio de acordo, que viabilizariam a operação. Dentre elas, aqui tem inclusão social de estudantes negros, ou seja, uma universidade particular, duas juntas, que ofereceriam necessariamente bolsas integrais para alunos negros, uma obrigação do Estado, uma obrigação dos particulares, com acordo com o CAD. Então, tinha sido levantada essa bola. De novo, esse acordo não foi celebrado, mas já está aqui para mostrar a diversidade e as possibilidades de inclusão de obrigações no acordo. Também temos aqui capacitação de professores do ensino público estadual do Rio de Janeiro. Então, quem senão a Crona Estácio para fazer ensino à distância com todos os professores do estado do Rio de Janeiro para melhorá-los. Então, tinha essa proposta social. Tudo isso, então, era o pacotão para o CAD tentar aprovar a operação. De novo, no plenário, a operação foi reprovada. E aqui vem a síntese para mim do que a gente pode falar sobre como o CAD tem julgado. Lembrando que o CAD já negou 3 operações esse ano. O que é bastante, se for pensar no impacto dessas operações e como elas são pensadas de forma bastante detalhada para chegar até o CAD. Então, fala aqui, o conselheiro que acabou sendo o relator, com seu voto vogal, substituiu a relatora, entende ressaltar, todavia, que a autoridade não é obrigada, a autoridade que é o CAD, não é obrigada a encontrar remédios para todos os casos. Em primeiro lugar, porque nem todas as concentrações anticompetitivas possuem meios para contrabalançar o intenso poder de mercado que está a se formar. Em segundo, porque a lei antitruste não obriga o CAD a encontrar remédios para todas as operações. Se assim fosse, não haveria espaço para reprovar operações. Em terceiro lugar, a assimetria de informações entre requerentes e CAD coloca as empresas em posição mais privilegiada para apontar critérios objetivos e indicar meios racionais e plausíveis para a implementação e monitoramento dos remédios. Ou seja, é difícil para o CAD monitorar, propor e monitorar os remédios, uma vez que quem sabe mais do mercado são os próprios agentes e não a autoridade. Então, talvez as partes que façam uma sugestão de acordo, pareça muito bom, a proposta pareça muito boa, mas na prática eles já tenham pensado numa solução para passar à autoridade pública. E o CAD não necessariamente tem acesso a todas as informações. Essa ressalva é muito importante. Por quê? Porque esse caso, se o Ricardo falou da Bíblia de operações societárias, essa operação, a gente vai ter interesse de olhar no site do CAD, é uma operação de inúmeros volumes de autos. É uma operação gigantesca. Todos os conselheiros fizeram voto.
todos os conselheiros julgaram, analisaram profundamente a operação. Ou seja, muito dinheiro público foi investido para analisar uma operação dessa, sendo que, na verdade, e essa observação aqui do CAD, o CAD não é obrigado a chegar numa solução. O CAD pode falar não. Quem tem que chegar numa solução são os interessados, que apresentam a operação ao CAD. E aí vem, de novo, a maior importância do advogado antitruste. Não só advogado, mas daquele que trabalha com direito da concorrência e societário, que é pensar de uma forma também a privilegiar o direito da concorrência. E aí, reflexões finais para concluir aqui a nossa apresentação de hoje e abrir a perguntas dos senhores, aqueles que têm interesse. Senhores, há um trade-off, não, há uma escolha ótima a ser feita entre fazer acordos e não ter reclamações judiciais, ou eventualmente falar não uma operação, ou restringir a operação unilateralmente e ter a reclamação no judiciário. Porque o judiciário pode rever as decisões administrativas. Então, imagine, o CAD falou não para essa operação, eventualmente as partes poderiam ir à Justiça Federal, e eventualmente depois ao STJ, ao STF, para reclamar, para falar, veja bem, essa operação tinha que ser aprovada, ou não deveria ter feito restrição dessa forma. Ao passo que quando se faz um acordo, pelo menos as partes envolvidas não vão ter essa possibilidade de, claro, reclamar de algo que elas contribuíram, não é isso? Então não podem depois reclamar de algo que elas também foram parte, ou pelo menos não devem. A observação aqui, quanto à sensibilidade do direito da concorrência. O direito da concorrência, ele ataca todos os mercados. Não existe um mercado que não tenha incidência do direito da concorrência. E eu destaco, então, para vocês, na apresentação que a gente fez hoje, como que a gente falou de setores sensíveis. Alimentício, financeiro e educacional. Algo que, se eu for pensar e trocar as palavras, é exatamente o que está na necessidade básica do ser humano. Não é isso? Comer, ter, ou que ele, pelo menos, aspira do Estado, aparentemente, ou pelo menos de alguém que venha a ampará-lo, que é comida, dinheiro e educação. Não é isso? Talvez a segurança devesse entrar aqui, talvez, mas de qualquer forma, ou telecomunicações, segundo as prioridades de muitos hoje em dia. Mas o que eu quis destacar é que, com certeza, está falando de sensibilidade. Isso foi uma pequena amostra do que o CAD faz habitualmente. E, por fim, se há limites a acordos. Será que há limites para acordos? Será que o CAD pode fazer o que quiser nos seus acordos? Pode colocar obrigações que aparentemente nada falem da concorrência especificamente, mas sim falem de outras obrigações, de ótimos, de soluções ideais? Ou será que deveria só analisar situações estritamente concorrenciais? E aí fica para você refletir no seu monografia, tese de doutorado, mestrado, o que você quiser. Feitas essas observações, agradeço a vocês e abro perguntas daqueles que interessam. Bem, nós agora tivemos duas apresentações assim, incríveis, do Ricardo e do Gustavo. Eu sou muito suspeita para falar dos dois, mas eu quero saber quem tem perguntas, assim, porque a apresentação foi boa, as apresentações foram boas e o tema é bem instigante. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não se sintam tímidos, nós estamos nos debates de outubro, então o objetivo aqui é, de fato, implementar debates, fazer com que escutamos esses temas tão relevantes para o direito empresarial. Pode ver aqui, por favor, a gente está gravando. Por favor. Enquanto estamos recebendo a pergunta, de novo, reforçar o convite dos senhores a agradecer, claro, a presença. Destacar que hoje às 6 horas teremos um último evento de compliance, aqui também no Valadão às 6 horas da tarde. E destacar também a importância do interesse de cada um particular, não somente em grupo, mas particular. Então, se tiver um interesse individual, tiver a fim de estudar mais, de ir atrás, venha falar com a gente, venha conversar. O Afro mostrou como a vida profissional também é. Então, se quiser tiver dúvidas sobre como é a advocacia, mas em especial academicamente, reforçando o convite ao grupo de pesquisa de direito da concorrência, que todos nós fazemos parte, na UERJ, às sextas-feiras. Então, quem tiver interesse, por favor, mande um e-mail e a gente vai ser um prazer acolhê-lo quando for o caso. Eu queria saber se vocês podiam falar um pouquinho mais sobre a operação da Nestlé e da Garoto. Eu não conheço a fundo, mas eu fiquei curiosa porque você falou essa questão dos prazos do CAD e é uma questão bastante antiga que até agora não foi fechada. Eu queria saber um pouquinho mais. Obrigada.
A Operação Nestlé, primeiro que ela foi analisada no âmbito da lei antiga. E a lei antiga, ela tinha prazo para o CAD aprovar a operação, mas era um prazo que era interrompido, podia ser suspenso, o CAD, enfim, quando queria interromper o prazo, emitia ofício. Inclusive, acho que nesse caso teve um problema, né, que o CAD... exatamente, até um caso bom de citar por essa questão. Foi um caso que foi reprovado, teve muito problema na definição do mercado relevante, porque se discutia se o mercado era mercado de chocolate, ou se era mercado de doce, se era mercado, enfim, maior ou menor. E no final das contas foi reprovado pelo CAD, e as partes recorreram ao judiciário, né, contestando essa reprovação. É isso que até hoje está em discussão no judiciário, é essa contestação, né, da decisão administrativa. E o argumento principal das partes para contestar a decisão do CAD foi justamente isso. O CAD, para interromper o prazo que ele tinha para analisar a operação, alegam as partes, né, que o CAD emitia ofícios que não eram necessários. E, inclusive, acho que tinha menção de uma das partes da operação, de que um dos conselheiros falou abertamente que ia emitir ofício para interromper, para suspender o prazo durante um tempo. Hoje você não tem esse problema, porque o prazo não é interrompido por nenhum ofício, é 330 dias no máximo corrido, enfim, se passar, independentemente de quantos ofícios o CAD tenha mandado para as partes, o prazo acaba e a operação é aprovada se não tiver uma decisão do CAD. Mas enfim, foi um caso importante por isso. E recentemente esse caso voltou a ser analisado pelo CAD, pelo tribunal recente, porque finalmente no judiciário, o judiciário entendeu que essa operação é uma operação sensível, e aí a ideia seria aprovar a operação, mas o CAD ficou uma situação de respeito ao CAD também, então em vez de chegar à conclusão de que a operação deveria ser bloqueada, chegou-se a um acordo, mesmo muito tempo depois, um acordo para implementar a operação, que envolve inclusive desinvestimento de marketing relevante. Quem não recebeu aí um e-mail estranho, um WhatsApp estranho falando que Senata já poderia ser vendido, etc. Então, sim, essa foi a forma de transitoriamente chegar às melhores práticas atuais, sabendo que é complicado fazer uma análise de uma operação de muito tempo atrás. Hoje, uma vez que o direito da concorrência é muito mais maduro, inclusive esse espaço aqui, lá em 94, sei lá quando foi, 2004, não sei, há muito tempo já seria um outro espaço de análise. Então, hoje é muito mais maduro esse tipo de conversa, e por isso chegou a essa conclusão meio conciliatória salomônica para a operação ser implementada, já que ela foi de fato implementada não com a supressão da Garoto, mas com a gestão integrada com a Nestlé. E o CAD tinha uma questão política também de posicionamento na época. Então, enfim, foi um momento mais de mostrar autoridade do que de análise propriamente dita. Mas, claro, respeitada a decisão, sem fazer um juízo específico do mérito. Mas bem, senhores, vou fazer uma última pergunta ao Mafra aqui, aproveitando a presença dele, ex-aluno da casa. Se a experiência dele internacional fazendo LLM no UCLA, algo de sonho de muitos alunos aqui da faculdade, tanto estudar fora, como em especial ficar em LA, se você percebeu, se a sua percepção de direito da concorrência foi alterada, sua percepção foi alterada em razão do seu período lá, e o que você acha que poderia contribuir em comentários breves aos alunos quanto ao interesse no direito da concorrência após essa estada no exterior. Bom, eu já conheci um pouco do direito norte-americano quando eu fui para lá. Eu peguei uma matéria lá de direito da concorrência, mas que era mais voltada ao direito da concorrência contencioso, porque lá nos Estados Unidos o direito da concorrência ele tem, tanto no âmbito administrativo como no âmbito do contencioso civil e criminal, também é muito forte. E o que me impressiona no direito norte-americano, sempre me impressionou, primeiro, a tradição centenária que eles têm direito da concorrência desde 1890,
E também o direito da concorrência lá nos Estados Unidos, ele até, de certa forma, ele se confunde com a história econômica dos Estados Unidos, né? Você tem muitas empresas hoje que foram objeto de restrição de cortes, utilizando direito antitruste no começo do século. Então você tem em 1911, por exemplo, a Statoil, que foi dividida em várias partes, que depois se consolidaram de novo. Então você tem essa característica. E também assim, as indas e vindas do direito da concorrência lá, que de certa forma aqui no Brasil a gente teve, mas como a gente prestou muita coisa deles, a gente já pegou uma área do direito um pouco madura, né? Eles tiveram na década de 50 e 60 uma doutrina um pouco confusa do direito à concorrência, que era o direito meio que olhando para si mesmo, né? Não usavam muito a teoria econômica. Aliás, isso é muito importante, acho que a gente está cometendo um pouco esse erro de novo aqui no Brasil, em várias áreas, não só do direito à concorrência, mas ficar olhando o direito pelo direito e para o direito, enfim, e não olhar para outras ciências sociais que podem dar alguma contribuição também. Então a gente fica horas e horas discutindo classificações que, enfim, muitas vezes não tem relevância nenhuma, né? Sociedade empresária, empresas empresárias, enfim, o que significa, qual é a importância disso, né? E eles tiveram esse problema e já na década de 60 eles tiveram essa virada, né, de olhar o direito à concorrência um pouco mais pelos efeitos que geram no mercado, como esses efeitos são sentidos, enfim, como é a forma mais adequada de analisar esses efeitos com base numa teoria econômica um pouco mais racional. Então eles tiveram todo esse histórico de vários casos, centenas de casos. Meu livro de direito à concorrência lá na UCLA, acho que tinha 1.400 páginas, só de caso. Eu não li tudo, obviamente, não tenho essa força de vontade toda. Mas, enfim, é um pouco disso, que é o legal lá, é da tradição que eles têm nessa área, e, enfim, quem tiver oportunidade de ir para lá, estudar, fazer um LLM, fazer um curso, fazer qualquer coisa, acho que vale muito a pena. Acho que a gente tem muito a aprender com o direito anglo-saxão e acho que vale muito a pena, uma experiência que vai te adicionar muita coisa. Alguém tem mais alguma pergunta? Se alguém não tem, eu acho... Porque senão eu ia fazer uma pergunta, então vou deixar no final. Obrigada, professores, pela elucidação da palestra, que foi muito boa. E eu estudo mais a parte de direito administrativo, então foi muito bom ver a parte concorrencial, que é o que eu não tenho muito contato. Mas eu queria saber a opinião de ambos de qual seria, então, o papel do CAD na universalização de serviços públicos, principalmente porque me chamou a atenção o caso de educação, que envolve uma atuação maior do Estado, nesses temas que são mais sensíveis de direito administrativo. Bom, obrigado pela pergunta. Nossa, nome? Desculpa. Caroline. Obrigado, Caroline. Então, Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer a observação é acerca da formação de política pública, que o CAD não deve fazer, no primeiro momento. Então, a política pública que o CAD gere é a política pública da concorrência, que é exatamente a de permitir, otimizar o princípio da livre iniciativa, da livre concorrência, otimizar, então, a atuação por parte dos agentes de forma livre. Essa é a primeira premissa. O CAD, por exemplo, não entra em política, fazendo um paralelo, não entra em política industrial. Então, quando o Estado queria fazer um campeão nacional, o CAD não vai falar se está errado ou certo. O CAD vai fazer uma análise para ver se, eventualmente, quando a ótica concorrencial, isso é permitido ou não, no mercado relevante próprio. Então, trazendo isso para o lado educacional, ou de qualquer serviço público, né, se for esse comentário, ou de universalização, eu acho que a política de universalização é uma política que é conduzida pelo Poder Executivo diretamente, Ministério da Educação, Ministério, ou por meio de um se ele for regulado, igual a telecomunicações,
né? Que tem a universalização como seu princípio, na Lei Geral de Telecomunicações, deve o órgão regulador cuidar disso. E aí, de novo, não há sobreposição, há complementação entre o CAD e a Anatel. Então, se a Anatel quiser colocar a restrição de que uma imposição regulatória de que tem que ter telefonia, para quem opera em telefonia fixa, tem que ter orelhão, ou tem que ter mesmo lugar deficitário, essa é uma prática regulatória e não concorrencial. Eu creio, minha percepção de estudo e pessoal, que o CAD não deveria entrar nessa esfera. Deveria delegar, como na verdade, não é delegar, mas manter-se no seu escopo central e deixar o órgão regulador fazer o seu trabalho. Sem prejuízo, partilhando um pouco da experiência prática, do CAD fazer um pouco, sim, de regulação casuística nos seus votos. Então, você pode pensar, quando houve a setor de ferrovias, que também é um setor regulado, né? O setor de ferrovias, a NTT, que é o órgão regulador, ele tem um monte de regras, várias restrições aos operadores de ferrovia, mas o CAD, quando analisou a operação da Rumo, o CAD foi e colocou uma meta de eficiência que é estritamente regulatória na sua análise. O CAD, no setor de educação, no caso anterior, que formou a Croton como ela que foi exatamente a aquisição da Croton, da Anhanguera pela Croton, o CAD colocou meta de educação de professores com formação em pós-graduação de estrito senso superior ao MEC. Então, sim, o CAD atua, mas muito casuisticamente, então muito uma análise por que está ali, e não de forma a promover de ofício. Então, o CAD não vai fazer esse trabalho. Quem tem que fazer esse trabalho seja o órgão regulador, ou se não tiver um órgão regulador próprio, a secretaria ou o ministério que deve fazer isso. Essa é a minha percepção. Mas sim, ele contribui na prática quando faz uma análise pontual. Eu tinha uma opinião há alguns anos atrás, eu mudei radicalmente ela. Até quando eu fui fazer o mestrado na UERJ, uma das minhas opções de tema para a dissertação era justamente isso, se o CAD podia levar em consideração outros fatores que não sejam os fatores econômicos na análise concorrencial e na imposição de restrições, de remédios e tudo mais. Mas, conforme o tempo passa, eu estou ficando mais pragmático, mais cético com relação a tudo. Então, hoje em dia eu já acredito que a capacidade do ser humano de saber e processar informações é muito limitada. Então não tem como o CAD fazer tudo. Não tem como o CAD lidar com questões econômicas, lidar com questões sociais e salvar o mundo tudo ao mesmo tempo. Então não é nenhuma questão de se o CAD deve ou não fazer, ou se deveria. Eu acho que o CAD não tem capacidade para fazer essas escolhas. Não está no escopo do que a agência se propõe a fazer, do que a autarquia se propõe a fazer, e existem outros órgãos que deveriam cuidar disso, né? Na questão da educação, é o Ministério da Educação que tem que dizer se o professor tem que fazer pós-graduação, se não tem, enfim, se tem que ter cota nas universidades, enfim. Isso não é o CAD que tem que definir isso, até porque senão você cria um super órgão que analisa tudo e a ordem sobre tudo, fica uma coisa um pouco sem sentido, né? Então, hoje em dia eu acho que o CAD deve se restringir especificamente a questões econômicas e, enfim, meramente concorrenciais em suas decisões, e se for o caso, se realmente achar, não, nesse caso específico a gente tem que olhar para a qualidade da educação, porque vai ser um player com participação muito grande no setor de educação e vai afetar a qualidade como um todo. Chama o Ministério da Educação para a mesa, pede um parecer, pede opinião. Não é algo de outro mundo. O CAD sempre teve, por exemplo, o CAD, aliás, tem ainda convênios de cooperação com várias outras autarquias, com a Anatel, com a ANEEL, enfim, com o Bacen. Então esse diálogo é possível. Por que esse diálogo não está acontecendo em alguns casos? Tenho minhas suspeitas, mas eu não sei. Mas eu acho que nos casos em que o órgão que deveria ver aquilo não está vendo, eu acho que o CAD não deveria tentar matar no peito e fazer, porque pode tomar uma decisão errada, fazer uma escolha errada, e quem vai pagar é a sociedade.
Mais uma? Sobre a minha. A minha pergunta é sobre mercado relevante. O conceito de mercado relevante é um conceito difícil e definir mercado relevante já é difícil. Eu queria saber o que vocês acham desse conceito de mercado relevante que a gente tem hoje para a economia digital, para a economia de rede. Eu sei que você já escreveu um artigo sobre, eu já apresentei um trabalho com você como marco teórico, e o Gustavo também gosta do tema, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho mais e que o pessoal ouvisse um pouquinho sobre isso. A gente tem várias discussões sobre Uber versus táxi, o trabalho da Google, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Definir mercado relevante é uma tarefa muito ingrata e você tem vários métodos diferentes. Alguns desses métodos, inclusive, por ter um teor econômico muito forte, os advogados nem conseguem chamar um economista para a mesa para poder ajudar. E nem sempre, assim, o próprio CAD às vezes não consegue chegar a um consenso de qual é o mercado e ele tem que analisar vários cenários diferentes. E isso é complicado em situações simples, como foi no caso da Nestlé Garoto, que você não conseguia chegar a uma decisão se era chocolate, se era doce, se era, enfim, outra coisa. Para mercados de alta tecnologia é ainda mais complexo, porque você tem mercados que aparecem e somem no mesmo ano ou no espaço de 2, 3 anos. Você tem mercados que aparecem e no ano seguinte já não é mais a mesma coisa. Você tinha, sei lá, 7 anos atrás o Orkut, hoje em dia as pessoas mais jovens não devem nem saber o que o Orkut é. Você também tinha aplicativos que podem ter sido relevantes há um tempo atrás, hoje em dia já não é tanto. O Uber surgiu como uma grande novidade. Hoje em dia já tem aplicativos que congregam o carro particular individual com o táxi. Então, assim, já estão concorrendo diretamente com o Uber. Então, você pode ter algumas situações que é difícil você conseguir enxergar qual é o mercado. Na parte de tecnologia especificamente, são tantos desafios que eu acho que definir o mercado não é o maior deles. O maior desafio nesses casos é você saber definir o que é eficiência e você fazer uma previsão um pouco concreta daquele mercado, né? Porque aquele negócio, você pode olhar para uma operação hoje, não sei, vamos supor que o Google e o Facebook se decidem se juntar, um contra o outro. Você pode parar para olhar para aquilo e pensar, poxa, essa aqui é uma operação que vai gerar vários monopólios em vários mercados diferentes, então a gente não deveria aprovar. Mas daqui a 3 anos, tudo pode ser diferente. O Google já não é mais o mesmo que era quando foi fundado, o Facebook também não. Então é muito difícil você falar, não, vamos reprovar essa operação aqui, porque senão eles vão dominar o mercado, né? Mas o mercado pode não existir, ele pode ser diferente depois de um tempo, né? No ano seguinte, ou enfim, 5 anos depois. Você tem também algumas questões um pouco difíceis de dados e de privacidade, enfim, a principal atividade do Facebook e do Google hoje em dia não é busca de internet ou, enfim, rede social, é dados. O Google, por exemplo, ele sabe que horas eu acordo, para onde eu vou, o que eu estou fazendo, o que eu busco no Google, ele sabe tudo da minha vida. Enfim, uma coisa que eu aceito porque eu preciso. Mas você vê, se você fosse analisar o mercado hoje pela atividade que eles oferecem, você estaria fazendo uma análise errada, ou pelo menos incompleta. Porque o que eles fazem é coletar dados e comercializar dados e enfim, utilizar esses dados para fazer publicidade focada e tudo mais. Então, é mais ou menos isso, né? Definir o mercado é difícil, mas é mais difícil ainda você encaixar o marco teórico que você tem da concorrência hoje, que foi construída nos Estados Unidos, no começo do século XX, no final do século XIX, começo do século XX, para indústrias totalmente diferentes do que a gente tem hoje. Se pegar esse quadro teórico e encaixar nas economias do novo mercado, né, que a gente diz, na nova economia,
que são completamente diferentes, têm dinâmica completamente diferente, enfim, ciclo de maturação também diferente. Esse é um pouco do desafio que também esses setores apresentam. E acho que também tem outro aspecto que o tempo tem se tornado uma variável complicada, né, de lidar. Então, se você faz uma operação em CAD que ela é declarada não em processo sumário, e ela vai ser analisada em mais de 30 dias, que ela seja analisada em 6 meses. 6 meses de uma não operação, essa operação não implementada, pode ser suficiente para ela perder o objeto, para ela perder o timing, para ela não ser mais interessante. Então, assim, tem esse ponto, sem dúvida, do sistema ser moldado para outro tipo de indústria. E tem também a questão da ferramental, que é o que o Marcos falou. É o ferramental de você pensar, que a gente pensa o tempo todo em dinâmicas econômicas, e eventualmente informação é um ponto, mas que a gente pensa sempre em informação para fins de colusão, né, de alinhamento de preços, mas muitas das atividades que a gente chama de atividades econômicas na internet não são monetárias explicitamente. Elas não são monetárias diretamente. Você não paga por tudo que você usa na internet. A dinâmica é oposta. Você, em regra, não paga por tudo que você usa na internet. Então, se você não paga, mas aquilo lá está aplicando, está mudando o valuation naquela sociedade, né, avaliar a percepção de valor dela no mundo, então você está contribuindo financeiramente com ela. Mas como é que você faz esse tipo de análise concorrencialmente, uma vez que não tem pecúnia, não tem valor envolvido diretamente? É mais difícil você perceber qual é a percepção de market share, qual é a noção de rival. E já que os comportamentos se alteram rapidamente, eu lembro um artigo que eu escrevi lá quando eu estava me informando sobre o mercado de telefonia móvel, fixa e cabo, que praticamente não eram concorrentes e passaram a ser. Todo mundo passou a ser uma coisa só. Então isso foi um processo relativamente rápido em um mercado de infraestrutura pesado, denso. Agora, como é que é em um mercado de online, que é tudo nuvem, tudo virtual? Você consegue facilmente migrar sem ter que deflagrar muita coisa. Então, eu acho que essas são muito mais perguntas do que efetivamente soluções hoje. Mas, assim, eu acho que as autoridades têm sido sensíveis, em regra. Então, por exemplo, elas permitem as operações. Elas permitiram o Skype, elas permitiram o WhatsApp, Facebook Messenger, WhatsApp, enfim. Elas estão sendo mais sensíveis a esse tipo de narrativa. Que olha, você vai vetar aqui, não vai ter efeito concorrencial relevante. Até porque no final do dia, eu acho que esse é um ponto que o Márcio mostrou na apresentação dele, a rivalidade, ela existe. É fácil para entrar. É fácil alguém entrar no mercado tal. Tipo, mesmo que seja uma infraestrutura. Então a Amazon, ela é gigantesca vendendo nuvem. Vendendo, então, um espaço em nuvem. Para meios empresariais, enfim. Ela é gigantesca hoje. Talvez ela não seja gigantesca daqui a 5 anos, daqui a 2 anos. E mais do que isso, se alguém quiser entrar, mesmo sendo algo que demanda investimento, o investimento hoje é muito menos relevante do que era há 3 anos, há 5 anos. Então as coisas mudam muito rápido mesmo, inclusive para justificar a rivalidade. A rivalidade normalmente vai ter. E aí mata a discussão se é realmente relevante concorrencialmente ou não. Alguém tem mais uma pergunta? Então, diante disso, a gente termina a sessão de amanhã, os debates de outubro, e eu agradeço a presença e convido vocês mais uma vez para a sessão da tarde, 6 horas da tarde aqui, o professor Gustavo vai estar falando sobre compliance e anticorrupção, vai ser uma discussão bem interessante. Então, obrigada.